O programa a seguir é livre para todos os públicos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor, que Deus o abençoe, o livre e o guarde de todo mal. Estamos iniciando mais um programa, o programa Praticar a Verdade, e hoje nós vamos comentar algo a respeito do livro de Romanos, o qual é uma carta que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreve, uma carta aos Romanos cheia de mistérios para nós, para a sua vida. Coisas que, se você prestar atenção, me ouvir, dedicar esse tempo seu ao Senhor, você vai evoluir nas coisas espirituais. Eu estou aqui para te servir. Esse programa Praticar a Verdade, está aqui para servir você com um alimento diário, todo dia às 11 da noite, de algo importante da parte do Senhor. E eu quero comunicar com você esses mistérios da parte de Deus. Fique conosco, fique ligado, chame as pessoas para assistir essa programação e no final você dirá se valeu a pena ou não. Mas eu tenho convicção que é algo tão útil para você que ao terminar você vai dormir em paz, ao terminar você vai ficar assim, olha, em estado de reflexão profunda, porque o que é falado de todo o coração, baseado na verdade, para você ter paz com Deus. Você já parou para pensar por que tem pessoas que nunca conseguiram se libertar das dificuldades? Você já parou para pensar por que tem algumas pessoas que são escravas dos seus próprios pensamentos, das suas emoções negativas, do seu convívio de pessoas com baixa espiritualidade? Você já parou para se perguntar por que tem pessoas que são escravas de vícios, seja ele qual for, a vida inteira, e a pessoa luta contra isso e não consegue a libertação? Talvez eu estou falando para alguém que tem um filho nessa situação. Talvez você está nessa situação. Talvez sua família se encontre nessa situação de dependência, de escravidão. Toda dependência é um tipo de escravidão. Se você diz que não consegue viver sem aquilo, aquilo outro, você é escravo daquilo. E preste atenção, todas as pessoas que vivem, de fato, são escravos de alguém, de um sistema. Eu estou aqui, eu sou escravo. Escravo de quem? Da minha fé, do meu Senhor. Quem é o meu Senhor? Cristo. Jesus, o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, o que andou nessa terra. Eu sou escravo dele. Às vezes eu sou um escravo bom, porque eu obedeço mais. Às vezes eu sou um escravo meio rebelde, aí eu tenho que ser corrigido. Mas eu me fiz escravo dele, porque a primeira vez que eu ouvi sobre ele, ainda na infância, meu coração se encheu de fé. E desde então eu tenho lutado para aprender a respeito dele e lutar para o servir da melhor maneira possível. O escravo é o que serve. Então eu sou escravo do meu Senhor e das pessoas à minha volta que estão em necessidades, começando da esposa, começando de filhos, começando de mães e pais. Nenhuma pessoa que vive sem essa escravidão, porque se você vive sem ser escravo de alguém, você é um dos piores escravos, porque é escravo de si mesmo. E se você é escravo de si mesmo, é por isso que você está preso no vício, na maldade, na amargura
na angústia e todos os tipos de solidão, de problemas e de horror. Porque ninguém vive sem servir. Agora a pergunta é: quem é que eu estou servindo? Quem que eu estou servindo? Quem você serve? Todos os dias você serve alguém. Todos os dias você oferece libação, oferenda. Todo dia você leva algo a alguém, tanto no físico como no espiritual. E não interessa se você diz que não tem fé, que não acredita, que não está nem aí. Você não sai fora disso, querido. Você já está existindo, então você já entrou no sistema espiritual, não tem como. Todos os dias você está oferecendo, dando, liberando algo de você para um ser espiritual e para as outras pessoas. E a oferenda que você faz, seja ela, quando você faz ela para um ser espiritual, consequentemente você também está oferecendo isso para as pessoas à sua volta. Interessante, né? Já parou para pensar sobre essas coisas? Já parou para refletir sobre isso? Por exemplo, preste atenção, eu recebi do Senhor o ministério de mestre, o ministério de ensino. Então, preste atenção que é o meu dever te passar essas coisas, para você não ser enganado e para você viver de forma excelente. Preste atenção aqui. Eu ofereço a Deus a minha vida e hoje de manhã eu fiz meu devocional. O que é meu devocional? Eu levanto, eu faço minha oração, eu leio a palavra, eu abençoo minha casa, a esposa, eu abençoo aonde está, em nome de Jesus, eu peço a bênção. Só de eu fazer esse ritual pela fé, e é válido isso, eu fico em paz com o Senhor, fico iluminado. E se alguém precisar de mim, ou se alguém vir me afrontar, eu tô no nível espiritual que o mal da outra pessoa não me vence. Eu vou vencer a ignorância, a falta de educação e até a própria tentação com aquilo que Deus de cedo, na hora que eu levantei, eu recebi do Senhor, porque quando eu ofereço, eu também recebo dele. Aí, se eu ofereci oração, louvor ao Senhor, e o meu coração está em paz com o Senhor, eu vou oferecer para as outras pessoas paz, tranquilidade, uma palavra amiga, um sorriso, um aperto de mão, um abraço carinhoso. Eu vou oferecer para as pessoas aquilo que eu recebi de quem? De Deus, quando eu ofereci para Ele oração, louvor, meditação. Você está vendo como que é simples? Aí eu levanto e não oro, não tem minha meditação nessa palavra aqui, ó, que isso aqui, querido, não é sagrado. Eu posso jogar a Bíblia no chão, posso colocar fogo nela, eu posso chutar, isso aqui eu faço qualquer coisa. Mas ela se torna única quando eu compreendo o que está escrito pelo Espírito e vivo. Aí se torna sagrado eu, não isso aqui é folha, isso aqui eu copio, isso aqui você vai na gráfica e tira o xerox. Então não é o sagrado a questão da palavra, eu creio em tudo, como se diz um pregador, eu creio até na capa preta aqui, ó, eu creio até nisso. Mas quando você tem conhecimento e pratica, olha o nome do nosso programa, praticai a verdade. Ouvir a verdade não te muda. Mas quando você pratica, o negócio funciona, porque é um espírito dentro de você. Então, vamos supor, eu levantei o dia, sabe? Levantei o dia, desrespeitei a oração, não fiz mais como se diz, os rabinos, né? Aquele momento de consagração, o techuvá. Eu não fiz aquela rendição, deitei como animal, levantei como um porco, não tô nem aí para a vida, nem para nada, já é xingando, já é atrasado, com a boca cheia de maldição, a mentalidade totalmente negra,
a primeira pessoa que eu vejo na minha frente, dentro da minha casa, seja o irmão, a mãe, seja alguém, eu não tenho um pingo de alegria de ambos ter levantado, despertado da noite, porque muitos deitaram e não dormiram, morreram enquanto dormiam. Então eu não tenho essa ligação, já saio de casa causando um inferno, gritando, brigando, enfezando, o serviço é a maldição, a noite é um inferno e para dormir é só a base das drogas, do remédio e com demônios dentro de mim. Por quê? Porque eu levantei servindo a quem? A eu mesmo. E toda vez que eu sirvo a eu mesmo, eu sirvo a um ser espiritual maligno. Porque se você sabe que há um Deus no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, você sabe que há um espírito diabólico também. Está escrito lá em Efésios, anota. Há um ser espiritual e também há esse ser, lá em Efésios, há esse ser, que a Bíblia diz lá em Efésios, a partir do capítulo 6, que a nossa luta é contra esse ser. Olha, esse ser que se chama diabo, Efésios 6 e 11 e 12. Esse ser que se chama maligno, Satanás, ele trabalha com um reino organizado, tem príncipe, tem potestade, tem dominadores desse mundo tenebroso. São forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Há um reino celestial, mas que não é de Deus, celestial porque está no céu, na atmosfera do ar. Não no céu, abaixo do trono de Deus, há um reino organizado. E esse reino libera demônios, seres malignos. Algumas pessoas chamam de entidades, chamam de guia, seja o nome que for dado, mas que eles atuam nas regiões celestiais, isso é fato. Eles não atuam no inferno, algo que nós imaginamos ser debaixo da terra, não. Olha o que a Bíblia diz, Efésios 6, 11 e 12. Eles atuam nas regiões celestiais. Agora, por que eles atuam nas regiões celestiais? Sendo que não é a habitação de Deus? Porque eles não atuam no céu, eles atuam abaixo do trono de Deus e tudo que você libera, se não chega até o céu, aonde está o trono de Deus, chega até aos seres malignos. E é aí que eles recebem um sinal daquele dia mau, um sinal das palavras que saem da sua boca, um sinal daquilo que sai do seu coração, porque você se comporta. O ser espiritual recebe, porque nós estamos sempre liberando algo, servindo alguém. Forte essas coisas, né, querido? Você já pensou sobre isso? Isso é revelação para você. Aí você vai entendendo a partir de agora por que tem dias que parece que você dorme com Deus e levanta com o diabo. É porque o dia que você dormiu e dormiu em paz, você foi à igreja. Você dobrou o seu joelho. Você não foi na igreja para saber qual é a cor do esmalte da mulher, o tamanho do vestido, a sandália, se a roupa é de grife ou não. Você vai na igreja para adorar a Deus. O telefone fica em casa. Se leva, fica desligado. Você está ali para ajoelhar diante do Senhor. Não é diante do pastor, nem do padre, nem de nenhum líder, não. Você está diante de Deus. Só que você respeita os homens como intercâmbio, como intermédio. E você adorou ao Senhor, você pediu perdão, você orou a Deus, você reconheceu suas falhas, você pediu em favor dos seus filhos, aí você voltou para casa, teve uma ceia bacana, foi descansar em paz, ainda fez uma oração, abençoou a casa, você dormiu em paz. Só que ao levantar, você esqueceu que a vida espiritual é uma luta, é uma guerra, é uma batalha, é um processo, é algo constante. E aí você esqueceu das coisas, você achou que você fez muito ontem e que hoje, não tinha necessidade de ter feito. Aí como que você levanta? Com a maldição.
Porque Satanás, ele luta para tirar de você as coisas boas. Você está me ouvindo? Há demônios que lutam para arrancar de você sua saúde, a bênção, a prosperidade, seu relacionamento, seu casamento que está bacana. Satanás, espíritos malignos, eles lutam para usar uma amiga, um amigo, um presente dado para destruir você. Destrói. Você libera para o mundo espiritual coisas boas e coisas negativas. Você libera. Você libera para as coisas, para o mundo espiritual, algo que ou Deus pega ou a região do maligno pega. Se for algo de profundidade do seu coração, Deus agrada e tem uma comunhão com você. Mas se for algo maldoso no seu coração, algo desrespeitoso, o maligno pega e atua na sua vida. Queridos, até dentro das igrejas, e eu falo igrejas evangélicas agora, nada contra o pessoal da igreja católica, mas porque a igreja evangélica tem pelo menos um processo maior de oração, um processo maior de ensino da palavra, um processo maior de entendimento das coisas. Isso é fato. Né? Dificilmente você vê um padre assim, conversando com as pessoas, tirando uma dúvida bíblica, ficando depois da missa para atender, para abençoar, dificilmente. Então, nós das igrejas evangélicas, nós temos essa aproximação mais com o povo. Então nós oramos mais, nós fazemos mais vigílias, mais campanhas de oração, mais campanhas de jejum, a gente sobe para o monte, a gente lê mais a palavra, então nós temos mais uma ligação. E mesmo no meio da igreja evangélica, tem às vezes pessoas que chegam perto de mim e falam assim: pastor, ora, porque minha filha encontrou um rapaz e eu não fui com a cara dele. Eu fico assim, eu estou esperando algo mais, que eu não entendo. E isso para mim é bruxaria. É a minha oração que vai arrancar um cara que a filha encontrou e esse cara tem que desaparecer. Aí a mulher ora porque ela conheceu alguém, não sei, meu santo não bateu. Gente de igreja fala umas coisas dessas. Não deve acontecer isso. A nossa oração, em primeiro lugar, é para honrar o Senhor e pedir ao Senhor que toma conta da nossa vida. Existem pessoas dentro da igreja evangélica que fazem bruxaria com a sua oração, para destruir, para matar, para ver, para morrer. Prova, Deus, quem é que está certo, quem é que está errado. Nós vamos parar de jogar coisas ao ar, aos demônios e viver para com Deus. Não saia, no segundo bloco eu vou ler o texto que eu não li ainda, mas estou informando algo útil para você. Daqui a pouquinho a gente volta.
Queridos, estamos de volta com a nossa programação. Hoje o Senhor está nos trazendo a revelação das coisas espirituais. Como é a característica desse programa? Aqui nós temos o dever de ensinar para você coisas importantes da profundeza da palavra do Senhor. Eu tenho orgulho de fazer o uso dessa palavra e de pedir para você para abrir comigo no livro de Romanos, no capítulo 5, o qual eu disse que eu ia ler, mas eu acabei envolvendo com você na introdução e nem ainda li o texto. Mas faça uso. Para de deixar sua Bíblia empoeirada aí, aberta nos Salmos. Faz isso não. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Algumas pessoas estão me perguntando, pastor, eu começo a ler a Bíblia desde o início ao fim? Não. Não faça isso. Quer o meu conselho, como pastor, como mestre, como uma pessoa que está há vários anos ensinando e estudando a palavra? A Bíblia, você não lê ela do início ao fim. Está errado. Começa do fim. Começa a partir de Jesus. Começa a ler a Bíblia a partir dos evangélicos. Vai lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa a ler esses 4 livros. Vai repetir algumas histórias, mas vai lendo. Começa do livro de Mateus. Começa a ver a vida de Jesus, a história dele, as pessoas que ele ajudava, a fé que ele tinha, o mal que ele combatia, os espíritos malignos que ajoelhavam diante dele, as doenças que saía. Começa a ver a vida a partir de Jesus. Aí depois, se você achar útil e quiser, vai lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Mas não comece a Bíblia aqui, ó. Gênesis, Êxodo, não começa isso não. Todas as pessoas que não têm a intimidade com o Senhor, eu converso com doutores, com médicos, com algumas pessoas de alto nível de compreensão, mas eles falaram, eu comecei a ler a Bíblia e achei enfadonha, cansativa, e eu disse, é claro. Em primeiro lugar, você começou a ler sem ter alguém para te ensinar. Porque não é pelo fato de você ser um doutor que você não precisa de um pastor espiritual. Você pode ter feito 17 faculdades, mas você vai ter que respeitar alguém como um líder espiritual de Deus para te ensinar. Aí o cara acha que ele estudou 10 anos, 15 anos, que ele pode pegar as coisas do mundo espiritual e de qualquer maneira, sabe, sentado no sofá, com um cigarro na mão, um copo de vinho, sem camisa, deixa eu ler o que esse negócio está falando assim. Meu filho, nenhum demônio te usa desse tipo. Entende? Deu para entender? Olha, queridos, eu tenho o dever de te falar essas coisas. E não é por mal, é para o seu bem. Você quer ter conhecimento das coisas espirituais? Começa do livro de Mateus. Começa de Jesus. Saiba como ele nasceu, por quê, as pessoas que ele abençoou, as pessoas que ele orava. Quando ele chegava numa sinagoga, os espíritos malignos se ajoelhavam diante dele e dizia, o que temos nós contigo? Veio nos afrontar. Começa da perspectiva da vida que está em Cristo. Aí depois, as outras coisas, você vai ver a facilidade. Tá bom? Meu conselho é esse. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê os 4 evangelhos. Se quiser, prossegue nas cartas. Aí depois você volta para o início. É assim que Deus trabalha. Você vai ler e vai entender as coisas a partir de Jesus. Porque se você começar a ler a Bíblia aqui de Gênesis, quando você chegar no livro de Levítico, você vai ficar doido, querido. Você vai ficar perturbado. Porque o livro de Levítico foge à compreensão humana, porque as exigências da lei insuportáveis. Você não vai conseguir compreender isso não, a dimensão disso, da seriedade. Como que o sacerdote deveria vestir, se comportar, como ir no tabernáculo que Moisés fez. O negócio é complicado demais. E o Senhor deixou essas coisas mostrando que Ele é um Deus de organização, de santidade e de perfeição. É por isso que Ele exige de mim e de você melhor a cada dia. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem.
até o dia que o Senhor nos chamar e nós teremos um corpo incorruptível de glória e habitaremos com o Pai. Deu para você entender as coisas? Deu para você compreender isso? Romanos capítulo 5, porque senão eu vou, tem muita coisa no meu espírito, eu vou conversando com você e acabo não lendo. Romanos 5 e 12. Olha o paradoxo entre as duas naturezas que nós temos, Adão e Cristo. A adâmica e a de Cristo. Romanos 5 e 12. Abre comigo a Bíblia e diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado. Quem foi esse homem? Adão, que representava a humanidade, que tinha carne, o sangue como nós temos. Quando ele erra, há uma marca para toda a humanidade. Nós seguimos essa linha de erro. Estávamos condenados porque já achamos e nascemos, já achamos desde criança que podemos fazer qualquer coisa, que podemos esconder qualquer coisa. Já viu quando a criança peca? E ela não esconde? E você pergunta, ela não mente? E ela fica com raiva quando você vai corrigir? É a mesma coisa nós que somos adultos, nós fazemos as mesmas coisas. Nós pecamos e nós escondemos. Ficamos com raiva quando alguém vai nos corrigir. Ficamos de cara fechada e falamos que não gostamos mais dessa pessoa. Nós agimos do mesmo modo que age uma criança. Nós somos assim, a nossa natureza pecaminosa. Essa é a natureza adâmica. Porém, todavia, versículo 15, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pelo erro de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Foram abundantes sobre o muitos. Ou seja, pelo erro de Adão, todos erraram e todos nós erramos, mas pela vida de Jesus nesta terra, Jesus veio para consertar o que Adão errou. Então, pela vida de Jesus, todos nós temos a proximidade, ligação, relacionamento e vida com Deus. Pelo erro de Adão, nós somos crianças, escondemos, brigamos, ficamos com raiva, furiamos, ficamos com fúria em relação a alguém. Mas pela vida de Jesus, nós confessamos, recebemos perdão, agradecemos pela correção, ficamos em paz com Deus. Então, há duas naturezas. Agora eu te pergunto, quem é que induziu o homem a errar no paraíso? Foi Satanás. De modo que todo erro do homem, seja ele qual for, todo erro, qualquer erro, você quer acompanhar um pouquinho desses erros? Esses erros do homem, você quer acompanhar? Então, nós vamos acompanhar aqui, em Romanos mesmo. Em Romanos, a depravação dos homens. Em Romanos nós vamos ler algum desses erros. Vamos ler aqui em Romanos mesmo, no capítulo 1. Em Romanos, no capítulo 1. Olha aqui. Romanos capítulo 1 e versículo 28, 29. Os homens cheios de toda injustiça, toda ação sua que é injusta, é um erro, alimenta aos demônios. Injustiça, você é injusto, você não paga, você compra, não paga, acha ruim, deve, não dá satisfação, isso é injustiça. Você tem um acordo e não cumpre, e não está nem aí, isso é uma injustiça. Malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, briga, maligno,
difamador, só sabe falar mal dos outros, principalmente de liderança espiritual. Caluniadores, aborrecedores de Deus. Tem gente que consegue aborrecer Deus de tanta ignorância. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha para você ver. Os que tais coisas praticam e aqueles que consiste, que conselha, que aconselha, que acha bonito quem pratica essas coisas. Esses são condenados. Então, toda vez que nós cometemos alguns erros, o que acontece? Esses erros, eles são pegados, são abraçados pelo ser espiritual maligno. E aí, eles refletem a malignidade deles em você. É por isso que quando você erra e você não pede perdão e não clama por Jesus, a próxima vez você vai errar pior. E depois pior, e depois pior, e depois pior, até que você morre. Porque a consequência dos seus pecados é a morte. Isso é a consequência do pecado, é a morte. Repara que uma pessoa que começa a envolver na criminalidade, vai tendo conversa com mentes criminosas, de maldade, aí rapidinho envolve em drogas, rapidinho em assalto. Se não tiver uma interferência, um pai que vai lutar ali para o menino despertar, rapidinho vai preso, envolve mais, mata alguém, vai preso, sai e morreu. Morre com 15, com 17, com 18, com 20 anos, cravado de balas. Por quê? Porque começou a liberar coisas só para o mundo satânico. Vai liberando só maldade. Só maldade. Começa na vida sem valorizar o corpo. Trata o corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo de Deus, trata o corpo como um imundo. Vive só em prostituição, em adultério, em lascívia, vive só, entrega a todos os meios de prazer. Daqui a pouco está cheio de doença, daqui a pouco está sozinho, daqui a pouco está defiando na cama, daqui a pouco está vivendo sem entender sentido da vida. Por quê? Porque começou só a liberar coisa negativa. É terrível aqueles que praticam o mal, e é mais terrível ainda aqueles que praticam o mal e que diz assim aos outros: olha, parabéns, você tá indo bem demais, é isso mesmo, a vida é isso, é só prazer, só diversão. As pessoas que além de praticar, incentivam, porque tem gente que pratica o mal, mas chora. Tem pessoas que estão enganadas no mal, mas está ali chorando para sair. Esses ainda têm uma luz de esperança. Mas quando aquela pessoa está tão envolta no mal, na maldade, no engano, no prazer deliberado e sem controle, e apoia as outras pessoas a viver, convida outras pessoas a comer de comida de demônios com eles, esta pessoa, querido, é pouco tempo a vida. Vai viver, morrer, sem entender o que é o prazer da vida com Deus. Eu sei que eu não estou falando essa palavra à toa, não. É uma palavra forte que eu estou ministrando aqui hoje. É uma palavra fortíssima que eu estou ministrando aqui hoje. Mas eu sei que eu estou dizendo para pessoas que Deus precisa de você. Não é porque Ele precisa, mas Deus ama você. E você está caminhando em companhias de trevas, liberando comida aos inimigos de Deus. Você está afundando na iniquidade. Olha o que tem virado a sua casa. Olha o que tem se tornado o teu relacionamento. Olha por onde estão andando os teus filhos. E você está vivendo só com maldição, com palavras indecentes, imorais, com palavrões, com maldição nos seus lábios. Você não tem parado para dobrar o seu joelho curvado diante de Jesus, o Filho do Senhor. Você não está clamando por misericórdia. Qual que vai ser o resultado disso?
morte, doença, desespero, angústia, inferno. É o inferno na terra que você já está vivendo e está achando que está bom demais. Preste atenção no que eu estou te falando. Há duas naturezas, a de Adão, o pecado, mas de Cristo, a vida. Superabundou sobre o pecado. Pastor, o que eu devo fazer? Você pode estar me perguntando. Eu que estou ouvindo essa palavra que o Senhor está pregando e o meu coração está queimando dentro de mim para mudança, para a vida com Deus, para a história, para um levantamento das coisas espirituais. O que eu devo fazer? Você pode estar perguntando agora. Como eu devo comportar? É a sua inquietação? Como deve se comportar? Já foi dito aqui. Já foi falado aqui no livro de Romanos 5. O dom, entretanto, não é no caso em que somente um pecou para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais é o dom de Deus que vai reinar justiça e vida através de Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Pastor, eu ainda não entendi. Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Jesus, o Filho de Deus, que pisou nessa terra, a fé nele muda a sua vida. Você vai confessar os seus erros, dizendo: Pai, eu pequei, mas eu acredito que assim como Jesus pisou nessa terra e viveu para me dar a vida e me perdoar, Ele não precisava vir, mas Ele veio e eu tenho fé nele. Eu não quero essa vida mais, eu não quero o meu corpo emprestado mais ao mal, eu não quero a minha mente emprestada mais ao mal, meu coração mais ao mal, eu não quero mais essas coisas. Eu quero uma vida de Espírito Santo, de paz, eu quero uma vida de decência, eu quero ser liberto desse vício e eu creio em Jesus que veio nessa terra, morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna. Me ajuda, Senhor. É isso que você tem que fazer. Isso é o escândalo da graça. Só isso, pastor, só isso. Não tem mais nada. É tão bom que às vezes tem gente que vai me ouvir e falar: eu não acredito. Pois é. É presente de Deus. É tão bom que a única coisa que você tem que fazer é receber esse evangelho que eu estou te pregando. É por isso que Paulo chama de escândalo da graça, da bondade. É bom demais. É só acreditar nele. Se fazer mais nada, não, porque as outras coisas serão consequências. Você vai ter que fazer muito depois, mas começa só acreditando nele, cedo, à tarde, noite, madrugada. Não, você não vai passar uma hora do seu dia sem levantar os seus olhos e dizer: Pai, muito obrigado, eu sei que o Senhor está comigo. Automaticamente seus comportamentos serão diferentes. Suas palavras serão outras. Os programas que você vai assistir serão outros. As amizades suas serão outras. As conversas que você vai ter prazer serão outras. Quando você fala: Senhor, faz morada na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cura todas as feridas. Senhor, eu preciso do Senhor. O Espírito Santo, que tem ciúmes de você, vai começar a lutar por você. Vai começar a defender você. Você não vai conseguir dormir sem antes dobrar o seu joelho e falar: Pai, muito obrigado pelo dia que eu tive. Você não vai conseguir olhar os seus filhos indo dormir e você deitando sem pôr as mãos sobre a cabeça deles e dizer: em nome de Jesus eu abençoo a vida de vocês, meus filhos, porque é herança de Deus. Você não vai conseguir pegar um prato de comida, seja uma comida, uma mesa farta, ou seja, com poucas coisas, mas tenho que comer, sem antes levantar para o céu e falar: eu te agradeço, meu. Você não vai conseguir pôr uma roupa e ir para o trabalho
sem antes falar, Senhor, muito obrigado. Tem muita gente desempregada, que é mais justo do que eu e está em necessidade, que eu tenho um trabalho para sustentar a família, eu te louvo por isso. É assim que você vai viver. Vai começar a dar graça. Você vai começar a olhar para as coisas e pessoas, tudo que tem vida, até os animais e as plantas, e você vai ver diferente. Porque tudo que tem vida vem de Deus. Ainda que algumas pessoas parecem totalmente satânicas, mas se existe vida, Deus, de alguma forma, está ali. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não saia daí. No último bloco eu quero orar com você, em nome de Jesus. Queridos, eu sei que as coisas que você ouviu aqui hoje, talvez você nunca tenha ouvido antes. Esse é o programa Praticar a Verdade, que vai ao ar de segunda a sábado às 11 horas da noite, trazendo revelações dessa palavra que até o próprio governo está tentando tirar e proibir. Porque isso aqui muda a nossa vida. A fé baseada em Jesus pela palavra muda a história. Mais nada, querido. As outras coisas nem se compara com esse livro aqui. Isso aqui divide a humanidade. Isso aqui não tem nada de discriminação, de preconceito. Isso aqui tem algo em relação à vida e à decência e à ordem. São palavras de mudança e de história que você escuta nesse programa às 11 horas da noite. Esse programa que vai ao ar, levando a você esse evangelho verdadeiro, não recebe nenhuma ajuda
de outros. E nós não estamos aqui de graça. Assim como você está sendo abençoado, só Deus sabe quantas pessoas está sendo e podem ser alcançadas. Sem força e sem briga. E você sente paz no coração quando eu digo isso. Há uma necessidade de você que está assistindo orar em favor dessa programação. Só isso que eu te peço. Ore em favor da programação. Pastor, como eu oro em favor desse programa? Toda vez que você for orar, você lembra, Pai, em nome de Jesus, toma a programação, as pessoas que apresentam. O Senhor transforme as vidas das pessoas que assistem. Indiferente se vai para a igreja A, B ou C, mas que sejam mudadas. E sustenta aquela obra. Eu conto com a sua oração. Porque aí Deus vai levantar pessoas para sustentar, pessoas para abençoar, pessoas para ajudar a manter. Ok? Se eu te disser que eu estou aqui pregando, ensinando você, e eu não sei e não tenho nem noção como irá chegar até nós o recurso para pagar esse horário na programação. Você acredita? Porque é assim que nós vivemos, nós não sabemos. E nós não temos em mão recurso. Estamos aqui pela fé. É só isso. Ore e Deus entra com a providência. Porque a obra do Senhor é feita assim, pela fé. E se o Senhor quiser, continuaremos. Se não, Ele sabe de todas as coisas. Eu quero orar com você agora. Eu creio que eu não vou falar mais coisas novas. Eu falei com você que existe a natureza de Adão e a natureza de Cristo. De certo modo, nós temos as duas dentro de nós, mas a que deve predominar e governar é a natureza de Jesus, é a natureza santa, é a bondade, é a fidelidade, é abençoar, é ter um estado de paz, misericórdia, viver uma vida digna. Essa natureza tem que predominar. Não a natureza de eu mato, eu faço, eu realizo, eu sou e eu posso. Pode não, essa não. Como que você faz a natureza de Cristo governar você? Dependendo dele. Cedo, tarde, noite. Queridos, não passa uma hora do seu dia sem orar pelo menos um. Você sabe como eu faço? Eu coloco meu relógio para despertar. A cada uma hora ele desperta, eu paro e falo, Pai, muito obrigado. Uma hora que eu já vivi. Me ajuda a ser diferente, tem misericórdia. Não passa uma hora do seu dia sem pelo menos um minuto com Deus. Faça isso. As coisas mudam. O espírito de paz é forte na nossa vida, na sua casa, na sua família. Deus está escolhendo você para que através de você a sua família mude para melhor. Deus só precisa de um aí dentro e é você que está sendo chamado. Não interessa se você está preso no vício, no engano e você é a pessoa mais desprezada da sua casa e sem moral. Deus está chamando você para ter uma vida com Ele. Dependa de Jesus. Eu não estou ensinando você a roubar, não estou ensinando você a matar os outros. Eu não estou ensinando você a fazer oração para tomar o homem, mulher do outro. Não estou ensinando você a oferecer oferenda aos demônios para que eles possam prosperar a sua vida. E eles prosperam, mas você se torna infeliz a cada dia. Eu não estou ensinando você
a xingar, a amaldiçoar, a desrespeitar as pessoas, seja ela... Não, eu estou ensinando você a ter vida com Deus. Será que isso é ruim para você? Será que é ruim você ser grato às coisas que você tem? Porque não se engane, a casa, a família, o trabalho que você tem, isso veio de Deus para você, indiferente quem você seja, o que você é. Toda bondade vem de Deus e Deus espera que você reconheça que Ele te abençoa. Será que é ruim demais ensinar você a ser grato, a ter respeito? Será que eu estou sendo ruim demais a ensinar você a pôr as mãos sobre a cabeça dos teus filhos e abençoar a vida dos teus filhos para que o maligno não os engane na escola, no trabalho, aonde eles for? Para que você não tenha notícia, olha, vem buscar o seu filho, está aqui na cadeia. Ó, seu filho está preso, agora a vida mudou. Será que é ruim isso? É ruim isso, ensinar você a fazer isso? Será que é ruim ensinar você ao levantar e pelo menos ao dormir, dobrar o joelho na sua cama e agradecer a Deus pela vida, pelo teto? Estou sendo ruim ensinar você isso? Estou sendo ruim vir aqui e falar para você que com a sua vida e com as suas palavras ou você agrada a Deus ou você serve aos demônios? De quem você é escravo? É ruim falar essas coisas? Te deixa triste? Você fica com raiva em ouvir isso? Não venho aqui para discriminar, nem para apontar, nem para falar mal até das pessoas que vivem diferente. Mas eu preciso abrir o seu entendimento no Evangelho de Jesus. Porque eu não posso negar a minha fé. Eu não posso negar aquele que me perdoa. Eu não posso negar aquele que apaga as minhas iniquidades. Eu não posso falar contra aquele que me sustenta. E o que eu tenho, eu te dou. Jesus é o nosso Senhor. E se Ele está na sua vida, não tem mais maldade, inimigos e nem terror que assombre você, nem de dia e nem à noite. E eu preciso acreditar que você vai melhorar. Eu preciso acreditar que você vai ser liberto. Eu preciso acreditar que a sua família vai ser abençoada por Deus, que vocês vão aprender a viver em união. Eu preciso acreditar que os seus filhos são bênção e herança do Senhor e eles estarão prósperos no mundo espiritual. Eu preciso acreditar que a partir de hoje você vai respeitar o seu corpo, respeitando o Espírito de Deus que vai habitar na sua vida, que está falando com você. Eu preciso acreditar que vai ter melhorias, porque senão, se eu não acredito nisso, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui se eu não acredito nele? Em prol da sua vida? O que eu estou fazendo no presídio às terça-feira, 1h30 da tarde? Toda terça-feira, 1h30 da tarde, no presídio. O que eu estou fazendo lá com o pastor Júlio e o evangelista Edson? Levando essa palavra para aqueles que estão presos. Eu não acredito que eles podem, não é sair dali, ser mudado, é mudar ali dentro, para já sair transformado. Precisa acreditar na interferência de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Ora comigo agora. Curva a sua cabeça agora. Chama seus filhos para orar. Chama eles. Chama alguém. Dá as mãos uns aos outros. Deixa Deus mover. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela vida. Te dou graças por esta pessoa que assiste essa programação. Pai, sou pequeno e falho e pecador. E se não fosse o Teu Espírito na minha vida, o que eu estaria dizendo a essas pessoas? Meu Deus, salva, transforma, perdoa e liberta. Esse vício não pode dominar mais sobre esse corpo, sobre a vida desta pessoa, Pai.
Em nome de Jesus eu oro, pedindo ao Senhor que entra nesta família, nesta casa, a partir de hoje. Eu peço ao Senhor que a bênção do Senhor esteja sobre esta família, sobre este homem, sobre esta mulher. Eu quero que haja vida em nome de Jesus, que haja paz em nome de Jesus. Receba saúde em nome de Jesus. Receba cura em nome de Jesus. Receba vida e autoridade sobre o mal em nome de Jesus. Diga a Deus que você deseja Ele e que a sua vida está entregue nas mãos dEle. Convide ao Espírito Santo para habitar dentro de você. Faça do seu coração e da sua casa uma igreja, um altar, uma morada de Deus. Que o Senhor o abençoe, o guarde e o livre de todo mal. Cresça com Deus, em nome de Jesus. Leia os evangelhos de Jesus. Ore pelos seus filhos e o Senhor lhe dá força e lhe dá entendimento. Pastores, receba força para falar o evangelho. Igreja, firme os seus joelhos e levante a mão santa e lute contra o mal, e o mal não é pessoas, o mal é aquele que habita nas regiões celestiais. Homens e mulheres, casais, tema ao Senhor e passe a orar junto a partir de hoje. Filhos, seja obediente aos seus pais e os honre e os respeite para que o Senhor possa abençoar vocês. Não acuse e não aponte. Seja diferente. Não libere nada para Satanás a partir de hoje, mas seja grato a Deus e que saia da vossa boca palavras agradáveis ao Senhor Jesus. Amém? Eu sou o pastor Mestre Apolo, sou pastor da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639. Quero convidar você a estar conosco no dia 26 de novembro, sábado, a estar alegrando. Nós estaremos comemorando o aniversário da igreja, ali no centro de Sete Lagoas, dia 26, a partir das 18 horas no sábado. Quero convidar, estaremos em festa comemorando, vai ser uma noite maravilhosa e os nossos dias de culto são de quinta a sábado, às 7h30 e todo domingo às 19h. Porém, este sábado será às 18h, porque teremos festividade. Você pode acompanhar esta mensagem e indicar para alguém acessando a página Templo da Salvação no YouTube. Você pode entrar, acessar o YouTube e na página e no canal Templo da Salvação você encontra lá quase que 200 mensagens, ensinos que foram pregados na igreja, e aqui toda a programação nós postamos. Você pode acompanhar e divulgar para as pessoas. Nós temos o Face também, você pode acessar ali, Apolo Lopes, tem muitas coisas espirituais para você. Acesse, aprende, compartilhe, divulga para as pessoas, divulgue essa programação todos os dias, 11 horas da noite, e Deus tem trabalhado na nossa vida. Que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde de todo mal, e a partir de hoje eu conto com a sua oração para esta programação. Fique com Deus, fique em paz e até a próxima programação, se Deus quiser. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,